Vamos lá, galera, bora de informações aí do Malvadão. O Malvadão aí é líder do Brasileirão, galera, mas já está de olho em novos reforços aí. Agora mira o goleiro Bento também. Tem uma galera do Globo Esporte falando do Flamengo. Temos o Flazoeiro também trazendo informações sobre o Flamengo aí no mercado de transferência. Beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like. Você, rubro-negro, seja muito bem-vindo aí. É uma moral imensa ter você com a gente aqui. Muito obrigado a todos vocês aí. Saudações rubro-negras. E bora acompanhar. Boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, Cruzeiro tropeçou e o Flamengo, que já era o líder do Brasileirão, agora está com 3 pontos de vantagem na frente. Olha lá, folgando na liderança. Vamos começar falando de Vasco. Tomou um gol com 31. O líder isolado do Brasileirão venceu o Mirassol no fim de semana. Num dia especial para Malu Paris, a Fla Surdinha. É lugar onde os sentidos afloram. Tanto que a gente nem se dá conta de como poderia ser diferente. No Brasil, são quase 11 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva, de leves a profundas. A Malu está entre elas. Da noite para o dia, se viu no mais absoluto silêncio. Eu tinha 5 anos, eu estava na casa de praia. Um dia eu fui dormir, no outro dia eu simplesmente acordei e estava surda, por causa de uma síndrome que só se manifestou de um dia para outro. Ela parou de ouvir e, consequentemente, de falar. Durante 4 anos, viveu com apenas 5% da audição, uma perda severa. O passo seguinte foi o implante coclear, um dispositivo eletrônico inserido sob a pele que permite que ela ouça. E que se apaixone pelo Flamengo todos os dias. O uso do aparelho auditivo permite a Malu uma completa imersão ao ambiente do estádio. E mesmo que ele fale, como já aconteceu, todas as emoções que o Flamengo e a torcida provocam são sentidas por ela. Sábado foi assim. Vibrou com os gols de Léo Pereira e Plata. E se assustou quando o Gabriel diminuiu. Na verdade, sentiu mais do que viu. Você nem tá vendo, você nem tá vendo. Eu tô torcendo. É com esse jeitinho que a Malu faz sucesso nas redes sociais dela. Ao todo, são quase 3 milhões de seguidores. O assunto principal, Flamengo. Porque começaram a me chamar de Fla Surdinha. Flamengo na Surdinha. Eu amo! Apelido super fofo. É tudo. Virou inspiração para outros surdos pela representatividade. E também por isso, tem um carinho especial pelo Pedro. Eu sou Flamengo, porque o rubro-negro não tem uma tradução em Libras. Sou rubro-negro. Há alguns anos, o atacante inclui a língua brasileira de sinais na comemoração dos gols. Futebol para surdos também é possível. O futebol para surdos também é assistido. A minha língua também está ali. Legal demais. Tudo bem no Brasileirão e quarta-feira já tem Comebol Libertadores para o Flamengo. Vai jogar contra o Internacional, esse jogo no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final já. Começou o mata-mata. Você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. Conversar com a Duda Dal Ponte, porque o craque do time não vai jogar essa partida. Aí o Arrasca tá fora, né, Duda? Pois é, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte com a gente. Na última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Arrasca levou o 3º cartão amarelo, então está suspenso para quarta-feira. E o técnico Filipe Luís tem algumas possibilidades para substituí-lo. A começar pelo Carrascal, reforço colombiano, que já está regularizado, mas ainda não estreou, então isso pode ser um empecilho. Outra opção é colocar o Saul. Ele já jogou 3 partidas pelo Flamengo, tem mais ou menos 110 minutos aí, mas não está na melhor forma física. E ainda uma outra opção é o Filipe Luís colocar 4 atacantes, como ele fez na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Essa decisão vai acontecer amanhã, quando o Flamengo faz na parte da tarde o último treino antes de enfrentar o Internacional na quarta-feira aqui no Maracanã. Falando sobre esse jogo, vai ser um jogo importantíssimo. O Maracanã vai estar lotado, expectativa de mais de 60 mil pessoas aqui para acompanhar esse duelo de brasileiros nas oitavas de final da Libertadores. É um tricampeão da América, o Flamengo contra um bicampeão da América Internacional. Vai ser jogo bom, viu, Escobar?
Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Um abraço pra você, Dudinha. Vamos falar de bola. Parece o sol. Não, é o Neymar. Fiquei na dúvida se era o Neymar nessa dancinha. Se não for, parece muito. Mas esse é o clima do torcedor do Santos, a vitória importante, que também dá tranquilidade pro Kleber Xavier. Seguiu o seu trabalho Flamengo, né? No Santos, já que tinha essa ameaça. Obrigado, de Jorge amigo. Sampaoli. Você é um amigo. Será que, enfim, né? Mas essas duas vitórias dão tranquilidade pro treinador trabalhar. Vamos falar de Flamengo, então? Vamos trazer a Duda Dal Ponte, que tá lá no Maracanã, local do jogo de quarta-feira, contra o Internacional. E a Duda traz mais informações de como o Flamengo, que já fez sua parte no Campeonato Brasileiro, precisa virar a página da Copa do Brasil, que eu sei que é uma dor que ainda tá lá, né? Uma Copa a menos, para se garantir nas quartas de final da Libertadores, minha amiga. Bem-vinda ao Taon. Oi, Joana, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Semana importante pro Flamengo. Nos próximos 10 dias, o Flamengo vai encontrar o Internacional 3 vezes. A começar por essa quarta-feira, aqui no Maracanã pela Libertadores, depois domingo, lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, e depois na outra quarta-feira, pelo jogo de volta da Libertadores, também em Porto Alegre. Então, dias importantes, de 3 confrontos importantes pro Flamengo aí. Como você falou, no sábado, o Flamengo venceu o Mirassol aqui no Maracanã por 2-1. Hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, tem um jogo a menos, mas tem vários times aí que tem jogos a menos, né? Mas nesse momento é o líder, fez sua parte e agora o foco é na Libertadores. A Copa do Brasil teve a eliminação, mas era realmente a menor prioridade do Flamengo. Então agora o foco é conseguir essa vitória na Libertadores em casa. O clima do Maracanã vai estar muito bom, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos, então expectativa de mais de 60 mil pessoas. Só que o técnico Filipe Luís tem um problema a resolver para essa partida, porque o Arrascaeta levou o 3º cartão amarelo na última rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Deportivo Táchira, então tá suspenso. E aí o Filipe Luís tem algumas possibilidades para substituí-lo. Depois do jogo contra o Mirassol, o Flamengo teve folga no domingo, treinou hoje pela manhã e vai fazer o último treino amanhã à tarde pro Filipe Luís decidir. E aí, uma possibilidade é colocar o Carrascal, colombiano que chegou do Dinamo Moscou, já estava regularizado no jogo de sábado, mas não entrou. E esse é o empecilho, né? Tá um pouco sem ritmo de jogo, não conhece tanto o elenco do Flamengo, então é uma possibilidade, mas tem um empecilho aí. Outra possibilidade para substituir o Arrascaeta é o Saúl. Ele já entrou em 3 jogos no Flamengo, um contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e nos 2 da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas ficou no banco de reservas contra o Mirassol, ainda não tá com a parte física 100%, não tá igual os companheiros, né? Então também é um empecilho para ele começar no time titular, mas é uma possibilidade. E uma terceira possibilidade que o técnico Filipe Luís pode optar é como ele jogou na partida de volta contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, que é colocar 4 atacantes, né? Na partida contra o Atlético, ele usou Cebolinha, Pedro, Plata e o Wallace Ian, sem um meia. Então, pode ser uma possibilidade, né? Aí o Filipe Luís vai ter mais o treino de amanhã para decidir como que ele vai colocar esse time em campo e, como você falou, com a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo está muito focado na Libertadores. A prioridade é ganhar o Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores é muito importante porque a torcida entende e também a diretoria entende que tem elenco para competir nas 2 competições, Joana. Claro que durante toda a semana a gente vai ficar aqui no Maracanã para ir atualizando esse confronto de brasileiros nas 8ª de final. Beleza, Duda. Obrigada pelas suas informações aqui no Taon. E o Taon é aquele programa dinâmico de informação ao vivo. Então vamos direto para a apresentação do goleiro Neto, apresentado como o novo reforço do Botafogo. E aqui o Vene Casagrande também falando sobre o Flamengo. Mano, trouxe um trechinho para vocês aqui do que o Vene Casagrande tá falando. Aproveita para deixar o seu like e se inscrever, você que chegou até aqui. Saudações rubro-negras. Bora acompanhar. Mais nada... Eu quero falar sobre esse pênalti mandrake que deram aí para o Palmeiras contra o Ceará, e toda hora tem um pênalti duvidoso para o Palmeiras. Mas não serei leviano que isso é por acaso, dizer que é por acaso, que é de propósito, só porque é o Palmeiras, não, porque a arbitragem brasileira é horrível mesmo. Brincadeira, é você torcer para você não ter o seu time prejudicado pela arbitragem brasileira, porque é toda a rodada do Campeonato Brasileiro, é uma confusão, é um pênalti polêmico, uma jogada polêmica. Repara só, toda rodada tem, não só no Campeonato Brasileiro, né? Da Copa do Brasil também. E o Flamengo chega à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro como líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Santos fez
aquilo que pouca gente imaginava, ainda mais durante o contexto do jogo. O Cruzeiro saiu na frente, com Fabrício Bruno, inclusive, aí foi para o intervalo vencendo por 1-0. Na volta do intervalo, o Santos empatou com o Guilherme, depois conseguiu a virada, ainda teve um gol do Caio Jorge, que iria deixar o Cruzeiro com 2-1 no placar, que foi anulado, na minha concepção bem anulado, e com essa derrota do Cruzeiro, a tabela ficou o seguinte: Flamengo líder com 40 pontos, tem 18 jogos, ou seja, um jogo para cumprir contra o Sport. O Cruzeiro tem 37 pontos, não deve nenhum jogo, ele tem 19 jogos certinho, e o Palmeiras em terceiro com 36, com 17 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a fazer, confesso que eu não lembro agora de cabeça contra quem, mas o Palmeiras, portanto, pode chegar a 42 pontos e o Flamengo pode chegar a 43 pontos. Digamos que o adversário do Flamengo é extremamente fácil, né? Sport, mesmo sendo lá na Ilha do Retiro, então é um time praticamente rebaixado já no Campeonato Brasileiro. Então, boa notícia, um ótimo começo de semana para o Flamengo e pode ser ainda melhor se o De La Cruz voltar, e tem chance de ele voltar? Sim, foi o que me relataram no sábado depois do jogo. Eu estava lá no Maracanã, encontrei uma pessoa e essa pessoa me disse, fica ligado porque na quarta o De La Cruz tem boas chances de voltar. O Flamengo, após folga no domingo do Dia dos Pais, se reapresenta na manhã dessa segunda-feira e inicia a preparação para pegar o Internacional na quarta. Com certeza teremos mais um dia de Maracanã lotado, de Maracanã cheio, a torcida rubro-negra empurrando o time, mesmo sendo 9h30, mesmo sendo 7 horas da noite, pode ser qualquer horário do Maracanã que a torcida do Flamengo vai botar, com certeza, mais de 45 mil pessoas presentes no Maracanã. E essa, para mim, é uma boa notícia envolvendo o De La Cruz. Mas é um jogador bichado, igual eu vejo muita gente falar aí. É um jogador que fisicamente não entrega mais. Gente, se o De La Cruz não conseguir jogar pelo menos 45 minutos nas partidas, não é jogador de futebol. É óbvio que pode. Tudo bem que fisicamente falando, ele não tem a melhor forma física, demora mais tempo para se recuperar, a gente sabe tudo isso. Mas, com certeza, ele ficando à disposição no banco de reservas vai ajudar em algum momento. E, inclusive, é uma posição que o Flamengo, entre aspas, está carente, né? Tendo visto aí que no final de semana jogou com Alan e Everton Araújo, muita gente não gostou, eu também não gostei, na ausência do Jorginho, do Pulgar, poderia ter colocado o Saúl ali, mas o Felipe Luiz explicou que essa não é a função ideal dele, não é a posição ideal. Enfim, bom retorno ao De La Cruz, se de fato ele voltar nessa quarta-feira contra o Internacional. Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda dentro e fora de campo, enfim, questões financeiras, está devendo a vários clubes, inclusive ao próprio Flamengo. Notícia de vida privada de jogador, Léo Dias soltando notícia envolvendo jogadores do Internacional, torcida protestando na porta do Beira-Rio com faixa, criticando o presidente, uma crise absurda lá no Colorado, que acabou de ser eliminado para o Fluminense na Copa do Brasil. A ver como eles chegam para encarar o Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Rossi quer renovar com o Flamengo quer renovar com o Rossi, informação do Paparazzo no último sábado, que nós confirmamos, e é isso, estão conversando. Mas, independentemente da renovação, vou manter aquilo que eu venho falando. Flamengo tinha que contratar goleiro logo. Não pode se dar ao luxo de ficar só com Rossi e Matheus Cunha. Isso preocupa. Se o Rossi se machucar, é o Matheus Cunha que vai assumir essa titularidade. E o Matheus Cunha, além de não ter nível para assumir a titularidade do Flamengo, e ele já mostrou isso com todo respeito ao jogador, que seja muito feliz no Cruzeiro ano que vem, mas ele já mostrou que não tem potencial para assumir essa titularidade. E ainda mais com um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Qualquer bobeada dele, qualquer falha dele, vão botar na conta desse pré-contrato. Já está com a cabeça no Cruzeiro. E assim, não tem como criticar um torcedor. Inclusive, o próprio Cruzeiro já disse isso, que o acordo era pela liberação desde já. Só que o Flamengo acabou voltando atrás, segundo o Cruzeiro, que o Flamengo alegou que não conseguiu a contratação de um outro jogador para a posição e por conta disso não poderia liberar o Matheus Cunha agora. E aí o Cruzeiro, para se resguardar e ter um jogador a partir de janeiro, assinou um pré-contrato com o jogador. Então, a ver o que o Flamengo vai arrumar. Lembrando, nós
Beleza, mano? Com isso, galera, tem um Flazoeiro já falando sobre o goleiro. Um dos goleiros na mira do Flamengo é o goleiro Bento. Vamos acompanhar aqui. Porque apesar de alguns torcedores e até de ter saído no noticiário a possibilidade do Flamengo contratar Carlos Miguel do Nottingham, quem contratou o goleiro foi o Palmeiras, que está pagando aí 4 milhões de euros para trazer de volta o goleiro que iniciou sua carreira no rival do Palmeiras, o Corinthians. Então, Palmeiras colocando aí ponto final na novela entre Flamengo e Carlos Miguel e contratando o goleiro ex-Corinthians que estava jogando na Inglaterra e agora está voltando para o futebol brasileiro. Agora, o Flamengo tem uma chance de contratar um grande goleiro de seleção brasileira e goleiro que está jogando no Al Nassr. Trata-se de Bento. O que acontece, gente, é o seguinte, o Flamengo já tem 9 jogadores estrangeiros no elenco, então não pode mais trazer jogadores estrangeiros, pelo menos para jogar as competições nacionais. Então, o Bento, ele cairia como uma luva para ser ali o reserva e dividir a posição com o Rossi. O que acontece é, lá no Al Nassr, ele perdeu a titularidade e o Jorge Jesus está ainda definindo o elenco. Entre aspas, ele está montando o elenco, aproveitando até que a janela está aberta, está tentando levar alguns jogadores. Eu acho que levaram o jogador do Bayern de Munique, se não levaram, estão querendo levar um jogador do Bayern de Munique e tal, estão se fortalecendo. E aí o que acontece é o seguinte, o Jorge Jesus, ele vê uma possibilidade do Al Nassr contratar um goleiro. E se o Al Nassr contratar um goleiro, o Bento, entre aspas, vai ficar livre. E seria uma excelente contratação ou uma excelente oportunidade para o Flamengo contratar, já que o Flamengo já sabe que no final do ano vai perder o Matheus Cunha, o goleiro que já assinou pré-contrato com o Cruzeiro e que hoje o Flamengo não tem um reserva à altura para o Rossi. O Matheus Cunha já está com a cabeça no Cruzeiro, o Rossi é goleiro nosso titular. Se acontecer qualquer coisa com o Rossi, a gente vai ter que colocar ou o Matheus Cunha ou o Diogo Alves, que é jovem e está subindo ainda das categorias de base. Então, o Bento, ele aparece como essa opção, uma opção de goleiro bom e brasileiro, goleiro de seleção que pode aí reforçar o Flamengo a depender da decisão do técnico Jorge Jesus. Daí eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o José Boto, você tentaria a contratação do Bento? Se você fosse o José Boto e tivesse a oportunidade, você tentaria a contratação do Bento? Você acha que o Flamengo deve tentar contratar o jogador? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando que o... Então é isso aí, galera. Flazoeiro falando da possibilidade de chegada do Bento aí, né? Se o Jorge Jesus descartar o Bento, o Matheus Cunha saindo, realmente o Flamengo precisa ter um goleiro reserva ali para um goleiro Rossi, né? Na minha opinião, tá indo muito bem, mano. Tá dando umas falhas, mas continua agarrando muito bem. Mas já tem uma galera que, né, tá pegando aí no pé do Rossi, rapaziada. Tem uma rapaziada aí pegando no pé do Rossi. Beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like para estar ajudando aí. É muito bom ter você com a gente todo dia. Você se incentiva e ajuda demais aí o Barãozeira. Muito obrigado a todos aí por essa moral, galera. Rumo aos 4.000 inscritos. Saudações. Valeu!